Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas para o concurso da Prefeitura de Registro e nós iremos dar continuidade nesta aula 2 com o assunto das competências do município de Registro que estão inseridas na Lei Orgânica do município. Antes de continuarmos com a nossa aula, nós queremos pedir a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal que possam estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então vamos lá estudar nesse momento o artigo 4º desta lei orgânica que trata sobre as competências privativas do município. Nós temos essa tabelinha aí que vocês estão vendo. Eu vou passar aí só para o vídeo não ficar parado enquanto eu estou falando. Mas essa tabelinha ela tem um objetivo muito importante e didático. Nesse caso, nós separamos as competências, separamos aí em 4 colunas. A primeira coluna traz somente os verbos, porque cada competência tem seus verbos. A segunda coluna traz o texto completo da competência. Caso você não consiga lembrar de tudo, então vai estar aí. E a terceira coluna, eu diria que é a coluna mais importante desta tabela, visto que ela traz as palavras-chave, como vocês estão vendo aí. As palavras-chave são, na verdade, a expressão ou a palavra mais importante das competências, do texto completo da competência. Aquela palavra-chave vai ser o texto principal. Por que eu faço essa estratégia? Essa estratégia eu costumo utilizar para mim, tá certo? E também para explicar, é claro, nas minhas aulas, as competências. Vocês podem estar utilizando se isso funcionar para vocês, tá certo? Então, qual é a ideia? A ideia é, a partir da palavra-chave, você relembrar os verbos e as demais palavras que estão aí na segunda coluna, tá certo? Então você não precisa decorar apenas, aliás, decorar todo o texto, mas tentar decorar pelo menos as palavras-chave, ok? Então vamos à primeira competência, que é dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Na verdade, isso aí acredito que é o caput, né, do artigo 4º. Aí temos o artigo 4º, inciso 1º, e temos o artigo 4º e os itens que vai de 1, salvo engano, de 1 até 25. Então, o geral é que todos os assuntos da competência privativa do município de registro vão se dar no interesse local do município. Ou seja, tudo que tratar do contexto local do município, do interesse local do município, vão ser competências privativas, tá certo? Então, ele vai disciplinar a partir de agora, do item 1, cada uma dessas competências ou desses interesses locais. Então, vamos para o segundo. Elaborar o plano plurianual, o plano diretor, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento, que preverá a receita e fixará a despesa com base em planejamento adequado, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas. Então, nesse caso aí, as palavras-chave, né, essenciais dessa competência vai ser plano plurianual, plano diretor, LDO e orçamento, tá certo? Então, toda vez que você vê na prova, digamos que cai uma questão dizendo que a competência privativa do município é plano plurianual, plano diretor, LDO, orçamento, então a questão alternativa estará correta, porque realmente tem a ver com competência privativa. Agora vamos entender, né, o que significa cada uma dessas palavrinhas aí,
porque o objetivo da aula é explicar e não só ler a lei, porque isso você mesmo consegue fazer sozinho. Então vamos lá. Plano plurianual, plano diretor, lei de diretrizes orçamentárias. Na verdade, o plano plurianual, a LDO e o orçamento trata das competências ou da autonomia financeira do município, que é quando o município ele próprio pode estabelecer o seu próprio orçamento, independentemente do orçamento do estado ou do orçamento da União, tá certo? Então, nesse caso, quando se trata de orçamento, o município ele vai estar tratando do plano plurianual, que são três leis, né? Que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio orçamento. Na verdade, a LDO faz parte do orçamento, a LDO e o plano plurianual. Na verdade, são três leis, né, que não está sendo citada aqui, mas que faz parte do plano do orçamento do município, que é a LDO, o plano plurianual, que é a PPA, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, são três leis que fazem parte desse orçamento do município, dessa competência de orçamentária do município, ou autonomia financeira do município. Então, o município, ele é quem vai propor o seu próprio orçamento, que compreende tanto as receitas quanto as despesas. As receitas se referem àquilo que é arrecadado do município, que entra nos cofres do município, e as despesas diz respeito aos gastos do município, aquilo que ele vai gastar. Então, tanto as receitas como as despesas, elas devem ser discriminadas no orçamento do município. E no tocante às despesas, principalmente as despesas, elas têm que ter as suas metas, né, de gastos, o seu teto de gasto, e para isso é necessário que estejam disciplinadas nas leis orçamentárias, que nesse caso vai ser uma das principais vai ser a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é dizendo até que ponto, até que limite o município ele pode gastar, tá certo? Então, é só uma pincelada aqui breve do que significa essa questão. Só que aí vem também citando o plano diretor, que não tem a ver com essa questão do orçamento, mas tem a ver com um dos assuntos locais do município. O plano diretor já puxa mais para a esfera da questão de urbanismo, né? Urbanística do município, tá certo? Que vai dizer como vão ser as regras de uso e de ocupação do solo urbano, tá certo? De construção de casas, de construção de edifícios, né? De regras tanto relativas à questão rural quanto à questão urbanística de utilização do solo do município, tá certo? Então, esse plano diretor, ele só é exigido para cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, tá certo? Que eu acredito que seja o caso de registro, então, por isso que trata de plano diretor. Muito bem, então essa competência é elaborar, né, essas leis aí que nós vemos aí, que são importantíssimas, né? Duas delas, né, que é o plano plurianual e a LDO para o orçamento, e o plano diretor para a questão da urbanização. Além disso, é importante nós observarmos aqui, e eu vou grifar, que trata sobre mediante incentivo e participação popular e realização de audiências públicas. Veja que essas leis, elas possuem uma importância tão grande que nesse caso podem ou dependem, né, ou é obrigatório que haja a participação da população, que é o que a gente chama da participação da população no processo legislativo, que é quando se vai criar determinada lei
e é necessário que haja a participação da população. E uma dessas formas de participação é ou são as audiências públicas, tá certo? Que é quando a população tem a oportunidade de opinar sobre aquela determinada lei, sobre aquele determinado tema que vai ser transformado em uma lei, ok? Então, grave essa parte aí porque é importante e pode ser cobrado em prova. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, certo? Então, as palavras-chave vão ser tributos e preços. Artigo 4º, inciso 1º, item 2. Então, veja que isso está dentro também da competência orçamentária do município. É por meio dos tributos que o município ele vai arrecadando as suas receitas, que é aquilo que vai entrar, né, como contribuição nos cofres públicos do município. Então, da mesma forma que o Estado ou a União tem os seus próprios tributos, o município também tem os tributos exclusivamente municipais. A título de exemplo, nós vamos ter o IPTU, que é o Imposto, né, Territorial Urbano, né, Imposto Predial Territorial Urbano, que serve para arrecadar, né, uma contribuição sobre aquele imóvel, aquele prédio que é construído ali no território do município, tá certo? Então, isso é apenas um exemplo, dentre outros impostos que tem dentro do município. Já os preços é outra forma de arrecadação, né, que se faz também dentro do município, tá certo? É chamado de preço público, ok? Muito bem. Temos ainda arrecadar e administrar recursos financeiros que lhe pertencem na forma da lei. Então, esse tema aí, né, do inciso do item 3, ele também tem praticamente a ver com esses dois temas acima. Não tem que a gente falar muito porque tem a ver com os recursos, né? E esses recursos compreendem, né, também os tributos, os preços, as taxas também, tá certo? Se a gente for ver lá na frente, lá no final da lei, a gente vai ver a questão da competência tributária do município e vai estar lá incluído também as taxas ou contribuições de melhoria. Então, qualquer que seja o recurso, né, que esteja previsto em lei, é competência do município. Agora, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os seus serviços públicos. Então, veja que o município ele tem a competência para organizar, né, que é dizer como vai ser feito, por quem vai ser feito, né, e a forma como vai ser feito. Então, isso é organizar, tá certo? Além disso, né, ele pode também ver qual é o regime que vai ser realizado, que vai ser prestado aquele determinado serviço. Se vai ser por regime de concessão ou por regime de permissão. A concessão é um tipo de regime que ocorre quando o município ele concede ou ele delega determinado serviço para um terceiro fazer, tá certo? Isso ocorre porque, na maioria das vezes, o município não consegue dar conta de toda a demanda pública que pode ter dentro do município. Então, se você parar para pensar direitinho, são vários serviços que existem dentro do município e ele sozinho não consegue realizar tudo, né, por livre e espontânea vontade. Então, ele depende, às vezes, que ele delegue determinada tarefa, determinado serviço para outras pessoas realizarem, tá certo? Então, esse tipo de prestação de serviço continua tendo o caráter de público, mas pode ser realizado por uma terceira pessoa. Nesse caso, pode ser uma empresa terceirizada, tá certo? Ou um órgão público que o próprio município crie para que ele possa atuar de forma indireta.
Nesse caso, né, a gente pode citar aqui como exemplo, um serviço de coleta de lixo, por exemplo, né, ou empresas que sejam apenas empresas de limpeza, né, que atuem dentro dos prédios públicos, por exemplo, né, que seja uma empresa terceirizada, que de serviços gerais, por exemplo, né? Então, o município pode fazer isso também, tá certo? Então, nesse caso, vai ser o regime de concessão ou regime de permissão. A diferença entre esses dois regimes é que no da concessão há toda uma burocracia maior para que esse serviço aconteça. Então, digamos que vai ter que passar por um processo licitatório, tá certo? Vai ter que várias empresas se candidatarem para apresentar suas propostas, né? E vai ter uma seleção, vai ter que ser respeitado todo o processo licitatório, as regras da seleção, para no final, né, o vencedor da licitação, ele ser contratado. Aí que vai para a parte do contrato, e esse contrato ele tem um prazo determinado, tá certo? E nesse prazo vai ser, depois que a empresa assinar o contrato, firmar o contrato, então durante esse prazo ela vai realizar este serviço por meio de concessão. No caso da permissão, a gente vai ver que vai ser a diferença básica entre a permissão e a concessão é que na permissão já é algo mais precário. Então, o município ele não é obrigado a ter um bom tempo naquele contrato, respeitando aquele contrato. Então, ele pode a qualquer momento estar rescindindo aquele contrato porque ele tem um caráter de precário, tá certo? Então, já as regras também para que se realize, se firme aquele contrato não são tão burocráticas, o processo não é tão demorado quanto o da concessão. Então, é basicamente essas diferenças, tá certo? Agora, seguindo, nós temos dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, no item 5. Então, nesse caso, as palavras-chave vão ser administração, utilização e alienação de seus bens. Veja, nós falamos agora há pouco sobre serviços públicos e dessa vez vamos falar sobre os bens públicos. São dois temas importantíssimos dentro da lei orgânica e dentro da administração pública. Um são os serviços públicos e outros são os bens públicos. Os bens públicos, você vai ver mais na frente nessa lei orgânica, que são tantos os bens móveis ou imóveis, ou direitos e ações, tá certo? Todos esses são tudo aquilo que pertence ao patrimônio do município. Então, nesse caso, o município ele vai detalhar por meio de lei tudo ou a maioria das coisas, né, elas são realizadas por meio de lei. Então, determinadas coisas têm que ser ter criado uma lei, né, tem que ser passado para prefeito, para a Câmara, aliás, para que ela possa aprovar determinada lei e assim possa ser feito determinado serviço. Nesse caso aqui, sobre os bens, o município ele vai dispor, né, como ele vai administrar, tá certo? E administrar manusear os bens, nesse sentido aqui, como ele vai utilizar esses bens, né? E como ele vai alienar esses bens. E alienação no direito tem o sentido de negociação. E negociação, existem pelo menos duas formas básicas de alienação ou negociação de bens, que são a compra e venda de bens, né? Ou a permuta, que a gente costuma chamar de permuta, mas que o nome simples, né, é troca, tá certo? Então, ou é compra e venda de bens, ou é troca, ok? Então, é
isso que o município vai fazer. Ele vai dizer quais são as formas, né, que ele vai administrar, quais são as formas que ele vai utilizar e quais são as formas que ele vai alienar, tá certo? Sempre respeitando a legislação do município e a legislação também federal. Vocês vão ver no decorrer dessa, dessa lei orgânica que existem alguns assuntos que o município ele não pode simplesmente, só porque ele possui autonomia, fazer conforme o seu critério, né? Os seus critérios, a sua vontade própria, né? Por quê? Porque existem alguns assuntos que são já de antemão disciplinados pela Constituição Federal e outros assuntos são disciplinados por leis federais ou Constituição Estadual e leis estaduais. Então, nesse sentido de legislação, existe uma espécie de hierarquia, né? Que o município, ele, em alguns assuntos, ele vai ter que respeitar essa hierarquia. E isso já está disciplinado lá no artigo 1º desta lei orgânica, ou artigo 2º, salvo engano, que diz que respeitando a Constituição Federal, depois, né, a Constituição Estadual, esta lei orgânica, tá certo? Então, existe essa hierarquia. Então, nesse caso aqui, o município ele tem que observar o que diz respeito, por exemplo, na questão de alienação de bens, que está previsto lá na lei de licitações. Então, digamos que o município quer vender um bem, ele não pode simplesmente arrumar qualquer pessoa, escolher qualquer pessoa e vender, por exemplo, um edifício para qualquer pessoa. Não, ele tem que abrir um processo licitatório e dali ver as pessoas que vão conforme as regras de licitação e ver quais são as pessoas interessadas que vão aparecer naquele processo licitatório. Então veja que obedecendo à legislação federal, tá certo? E também à Constituição Federal, que por sua vez prevê lá no artigo 37, né, essas questões sobre serviços, obras, né, sobre alienação de bens. É necessário que o município respeite esse processo de licitação, tá certo? Então, é sobre isso que trata esse inciso primeiro, item 5. Item 6. Item 5. Agora, a próxima competência é adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Gente, esse assunto também puxa um pouquinho o gancho, né, do que a gente acabou de falar, que nesse caso é a aquisição de bens. Veja que eu falei agora há pouco sobre a alienação de bens, que é o fato do município poder vender, né, ou trocar. Nesse caso aqui, nós vemos a questão de aquisição de bens. Às vezes pode acontecer essa hipótese de o município não ter ninguém que seja dono daquilo ali, então vai ser transferida a propriedade para o município. Então, existem algumas hipóteses. Quando, por exemplo, uma pessoa que é proprietário de um terreno, ele morre e não deixou nenhum herdeiro. Então, digamos que passou vários anos e não apareceu nenhum herdeiro, então aquela propriedade ela vai ser transferida para o patrimônio do município, tá certo? Agora, quando há quando há pessoas, né, que são os proprietários dos bens, o município mesmo assim ainda pode desapropriar aquela propriedade nas seguintes situações, que vai ser por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. A necessidade e utilidade pública é quando o município
digamos, ele tem um interesse público ali naquela região, naquela onde existe aquela determinada propriedade. Então, nesse caso, ele vai abrir um processo de desapropriação, né, por interesse público, né, ou por utilidade pública, e vai indenizar de forma justa e prévia aquela pessoa que está naquela propriedade, e aquela pessoa vai sair, e aí nesse caso ele vai tomar posse, né, digamos assim, vai transferir para a sua propriedade aquele local, tá certo? Isso está inserido, essa possibilidade, digamos assim, está inserido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, que, a princípio, prevê o direito à propriedade, tá certo? Todos têm o direito à propriedade, mas em seguida ele traz essa exceção, que é o direito à desapropriação. Desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. O interesse social, nesse caso, ele ocorre quando o proprietário, diferentemente da utilidade pública, ocorre quando o proprietário ele não cumpre a sua função social, tá certo? Que também está prevista na Constituição Federal. Então, a função social geralmente é quando a pessoa não está utilizando aquele bem não está sendo útil, tá certo? Simplesmente a pessoa não mora, a pessoa não utiliza, aquele bem fica lá à vontade, e ele não cuida daquele bem e não está produzindo, não é produtivo para o município. Então, nesse caso, o município também pode ter o interesse de tentar desapropriar, tirar a propriedade daquela pessoa, tá certo? Porque não está cumprida a sua função social. Então, é basicamente isso que trata essa competência de adquirir bens por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Lembrando que a gente não vai conseguir nesta aula discorrer sobre todas as competências desta tabela, visto que são 25 competências e eu preciso, pelo menos em cada uma delas, pincelar um pouquinho, explicar um pouquinho e dar alguns exemplos para que vocês entendam, tá certo? Porque pode sim cair uma questão em que dê mais uma aprofundada no tema dessas competências, e aí vocês podem não saber explicar, porque não saber responder, porque não houve uma explicação clara, tá certo? Mas eu vou tentar aqui continuar na próxima aula, que nós já temos 30 minutos de aula, e a gente vai continuar com certeza trazendo as demais competências. Então, eu fico por aqui e aguardo vocês na aula de número 3. Até lá!